Noite. Quero agradecer a presença aí de alguns irmãos que estão visitando, o presbítero José Antônio, sua amada esposa. Sejam bem-vindos. Está conosco aqui também a mãe da Neuma, a mãe espiritual da Neuma. Olha, veio lá da América, né? Está morando nos Estados Unidos. E feliz, né? Que cuidou da Neuma e ela tem a senhora como mãe, né? Isso é muito bom. E agora ela tem vários filhos também, né? Esse é o evangelho, né? Vai alcançando vidas. E também está conosco aqui a família do Daniel. Hoje o Daniel vai fazer a profissão de fé e está aí os seus avós, tios, primos. É maravilhoso para a família a gente poder ver nossos filhos engajando, né, na fé. Eu fico muito feliz pelo Daniel, pela a dedicação aí que a Kelly tem empenhado aí para trazer essas crianças, né? E realmente é uma bênção, né? Que Deus te abençoe, Kelly, junto com toda a sua família. Daqui a pouco também o Fernando, né? Com a Fernanda estará trazendo também os seus príncipes, também aqui na frente. E a gente louva a Deus. Hoje pela manhã, quando eu abri o WhatsApp, estava vendo a Júlia, ela estava participando de um acampamento do PV lá de Belém, do Palavra da Vida. E ela foi eleita, né? A melhor acampante, né? Entre, acho que tinha mais de 100, não é? Mas, não sei quantos, sei que ela foi eleita a melhor. Eu digo, minha filha, o que mais que te levou para você ganhar? Ela disse, pai, 2 da manhã eu estava lavando banheiro. Eu digo, então, fez diferença, né? Fez diferença. Irmãos, eu fico feliz, nós tivemos aí ausente, né? 2 finais de semanas, e os irmãos estiveram aqui no púlpito, graças a Deus, né? Quando o presbítero Edson leu o texto domingo passado aqui, eu digo, que mensagem esse homem vai trazer aqui, né? Que mensagem ele vai trazer aqui quando ele começou a ler genealogia, né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, né? E trouxe um ensino profundo, né? E graças a Deus foi compartilhado nos grupos familiares, né? E eu louvo a Deus por isso. Tem mais alguém pela primeira vez nos visitando? Se tem, dá um sinal com a sua mão. Alguém pela primeira vez, além da família que eu já citei. Todos já são de casa, né? Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 13. Nós temos aqui nesse Salmo, Davi, ele fazendo questionamento. Depois nós encontramos aí os 2 primeiros versículos, ele questionando. Depois nós encontramos o versículo 3, ele fazendo um apelo. E ele termina o Salmo louvando a Deus. Ele questiona, ele apela e também ele louva. Porque foi justamente para isso que nós fomos feitos, né? Deus nos fez com esse propósito, né? De louvarmos a Deus. E o Salmo 13 é apenas 6 versículos. Hoje também nós estaremos aí com a Santa Ceia, também, além depois do batismo, nós estaremos também participando da Ceia do Senhor nessa noite. Então diz assim a palavra do Senhor, tem um título aí, Oração de Fé, né? E Davi, nós sabemos que ele era um homem que realmente tinha uma fé e tinha uma intimidade com Deus muito grande. E ele começa o Salmo questionando, dizendo, até quando, Senhor, esquecer-se-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza de coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor enquanto me tem feito muito bem. Pai, te louvamos, te bendizemos, glorificamos a ti por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. E agora, Pai, estamos diante da tua palavra, essa palavra que é viva, de um Deus vivo para uma igreja viva. Que o Senhor venha neste momento, ó Deus, trazer edificação para todos aqui nessa noite, ó Deus, que possamos sair daqui, ó Deus, alimentados pela tua palavra, que é o alimento da nossa alma.
Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Também está conosco a nossa Raimara, né? Raimara, nossa filha na fé, que hoje mora em Belém, está aqui dando o privilégio de estar conosco. Irmãos, tivemos aí há poucos dias a virada do ano, né? E é interessante que há no ser humano, isso é comum, chegando o final do ano, tipo assim, as coisas velhas vão ficar, o ano novo vai trazer tudo novo, né? Então, há esse engano na vida das pessoas, né? Elas festejam, né? E faz rituais para esquecer o passado que está ficando, porque agora tudo é novo. E, na verdade, não existe essa magia. O ano passa, vem o outro ano, e pouca coisa de um ano para o outro, ali na virada do ano, vai mudar. Né? E o que nós vimos aí nesses 15 dias, hoje é dia 15, nós estamos aí há 15 dias do ano novo, e o que nós contemplamos nesses 15 dias não foi coisas boas, né? Nós contemplamos aí, através da mídia, tanto na área política, na área econômica, não foram notícias boas, né? E muitos que entraram o ano, saíram o ano enfermos, continuam, né, também ainda enfermos. Outros que entraram o ano, saíram o ano devendo, continuam ainda com seus débitos. E assim é a vida. Não existe essa magia. Mudou o ano, mudou tudo. Começa tudo. Não. E isso não acontece só com você e comigo, né? Os homens de Deus do passado também enfrentavam dificuldades, enfrentavam seus dilemas, e aqui nós encontramos Davi justamente questionando a Deus diante do que ele estava vivendo, né? Então, nós não sabemos qual foi o momento que Davi escreveu esse salmo, mas nós que conhecemos a história de Davi, nós sabemos que ele teve vários motivos, vários momentos da sua vida para escrever um salmo como esse, né? Vários episódios na vida de Davi que ele poderia muito bem, né, que esse salmo encaixava ali naqueles momentos difíceis que ele passou. E aqui ele começa justamente questionando a Deus, dizendo: até quando, Senhor? E o primeiro questionamento aqui é que ele diz que Deus esqueceu dele. Ele estava ali sentindo esquecido. Deus esqueceu. E ele pergunta: até quando? Até quando? É interessante você analisar essa oração de Davi, porque é um homem que tinha uma intimidade com Deus. Para ele chegar ao ponto de questionar a Deus, é porque ele realmente conhecia o Deus que ele estava questionando. E ele estava sentindo ali sozinho, ele estava sentindo ali esquecido, e aí ele questiona Deus: até quando? Até quando vai esquecer de mim? E ele diz: é para sempre? Não vai cuidar de mim? Depois ele ainda faz a outra pergunta, dizendo: até quando ocultarás de mim o rosto? Esqueceu dele, e agora ele estava ali esquecido e solitário. E ele não estava ali questionando por causa dos inimigos. O que Davi realmente estava querendo ali, o que ele queria de Deus, era contemplar a face de Deus. Ele estava ali querendo realmente ter mais intimidade com Deus. E ele estava sentindo que havia algo entre ele e Deus. Porque as coisas estavam, cada dia não mudava, não tinha mudança. E aí ele questiona: Senhor, até quando? Até quando isso vai perdurar? Até quando essa perseguição vai continuar? Até quando essa enfermidade? Ou até quando eu vou ter esses meus inimigos à porta? Até quando? Queridos, todos nós já passamos ou vamos passar por momentos de questionamentos. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será? E também começamos a questionar:
Deus, olha o que eu tenho feito, eu tenho congregado, eu tenho lido a palavra, eu tenho orado, e até quando isso vai perdurar, até quando isso vai acontecer? Isso é pecado? Não, irmãos. Davi não pecou por estar questionando. Não. Davi, ele estava ali buscando, ele queria justamente contemplar a face de Deus. O que ele queria era sentir, era encontrar descanso para aquele momento que ele estava vivendo. E aí ele continua ainda, são 4 vezes que ele faz a mesma pergunta. Ele vai agora para o versículo 2 e diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Veja que ele estava esquecido, ele estava solitário, mas ele estava também ali oprimido. E ele diz aqui que a tristeza estava no seu coração. Ele declara aqui que a sua alma estava angustiada, o coração dele estava atribulado. E nada desse mundo pode aliviar o coração e a alma do ser humano, a não ser Deus. Nada desse mundo pode trazer calma à nossa alma, a não ser Deus. As pessoas, elas estão em busca desse alívio para a alma, desse alívio para a sua vida, mas não vão encontrar. Por isso que Davi está aqui clamando ao Senhor, porque ele sabia que só Deus, só o Criador, só Deus poderia aliviar, tirar essa tristeza do seu coração e trazer paz na sua alma. Porque não existe outro meio, outra fonte que pode trazer descanso para a nossa alma. E Davi, ele tinha essa convicção, no Salmo 23 ele fala isso, né? Ele fala que Deus estaria como seu pastor. No Salmo 23 ele diz que ele estaria alimentando com pastos verdejantes, com águas tranquilas, e ele diz: e a minha alma vai saciar. Davi, ele tinha esse anseio de contemplar Deus, e buscar Deus, porque ele sabia que era a fonte, não existia outro meio. Não existia outro meio. E aí ele clama justamente porque ele estava esquecido, ele estava solitário e ele estava oprimido. Mas é interessante que nós vemos aqui que Davi, ele não estava ali preocupado com os seus inimigos. A preocupação dele era com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é que estava trazendo angústia no coração de Davi. Deus estava em silêncio com relação a Davi. Os inimigos estavam afoitos, estavam preparados, mas ele não estava se atentando para os inimigos. Agora, o silêncio de Deus, de não responder, é que ele levou Davi a questionar. E ainda ele termina o versículo 2 dizendo: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando os meus inimigos vão estar se levantando contra mim? Veja, queridos, que essas 4 vezes que Davi questiona Deus, ele estava aqui justamente querendo aquilo que nós devemos também querer, que é sermos acolhidos por Deus. É sermos justamente abraçados por Deus. É sermos pegos no colo por Deus. Para podermos continuarmos enfrentando aquilo que devemos enfrentar. O ano está iniciando. Apenas 15 dias se passou. Já aconteceram muitas coisas, mas não sabemos o que nos aguarda. Por isso, nós precisamos estarmos cada dia buscando no Senhor. E é justamente o que ele faz aqui no versículo 3. Ele diz: atenta para mim. Olha o apelo que ele faz. Depois que ele questiona Deus, depois que ele se coloca ali diante de Deus, atribulado, esquecido, ele agora clama ao Senhor e diz: atenta para mim. Atenta para mim. E ele diz: e responde-me. Ele queria ouvir a voz de Deus. Quem é que não quer? Quem é que não quer ouvir a voz de Deus? Todos aqueles que têm um temor a Deus, todos aqueles que amam a Deus,
sempre, sempre estão buscando ouvir a voz de Deus. Por quê, queridos? Porque a voz de Deus é a voz que traz paz à nossa alma. A voz de Deus é a voz que nos fortalece, aquele que fala conosco e que cura as nossas feridas, que tira os males que nos oprimem. E aí aqui ele clama ao Senhor dizendo justamente isso: responde-me, Senhor, Deus meu. Olha aqui essa palavra, Deus meu. Veja que Davi não está clamando ao Deus dos seus pais. Davi não está clamando a um Deus distante. Davi não está clamando a um Deus que foi e que não é mais. Ele está clamando ao Deus que ele diz: é meu, é dele. Esse Deus que não foi só de Davi, é nosso, é seu, é meu. Esse Deus que nós devemos clamar, até mesmo questionando, mas sabendo que ele é nosso. Ele é meu, ele é seu. E Davi tinha essa convicção. E ele diz: Deus meu. E ele pede o quê? Ele pede que Deus ilumine os seus olhos, para que ele não durma o sono da morte. O que ele está pedindo aqui? Senhor, eu não quero morrer. Eu não quero ter a minha vida espiritual desfacelada. Eu não quero viver nessa angústia. Eu não quero ficar nesses questionamentos. Eu preciso. Ele está aqui clamando a Deus, porque ele quer ouvir a voz de Deus. Ele quer ter intimidade com Deus. Ele quer agora ouvir o que Deus tem para ele. Porque quando Deus fala, amados, Deus é aquele que fala não só para reprimir, não só para corrigir, mas para conduzir. Esse é o Deus meu. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus de Davi. Esse é o Deus da Bíblia, que nos orienta nas nossas decisões, que nos orienta na nossa caminhada, que nos orienta como nós devemos viver, como nós devemos nos postar. Esse é o Deus que fala, é o Deus de Davi. E ele diz aqui que ele não queria ter o sono da morte. O que é esse sono da morte? É quando a pessoa ela perde a ligação com Deus e não está nem aí mais. Ela simplesmente morre espiritualmente, não tem mais ânimo. Não tem ânimo de ler a Bíblia, não tem ânimo de orar, não tem mais alegria de poder congregar, de poder estar junto com os irmãos, não tem mais prazer de participar das programações da igreja, não tem mais prazer de ouvir um cântico que louva a Deus. A vida espiritual simplesmente acabou. Acabou. E Davi está dizendo: eu não quero isso para mim. Eu não quero viver esse sono da morte, esse sono que não me deixa acordar, que não me deixa enxergar, que não me deixa contemplar a tua face. E depois ele ainda faz aí um apelo a Deus para que os seus inimigos não venham a prevalecer, não venham zombar dele, para que os seus adversários não venham simplesmente dizer: ele foi um vencido. Ele foi derrotado. Davi faz esse clamor. Mas aí Davi agora, a partir do verso 5, ele começa agora uma nova fase da sua vida. Ele questionou, ele apelou, mas agora ele começa a olhar para Deus, como Deus é. E olha o que diz o versículo 5. Quanto a mim, confio na tua graça e regozija-se o meu coração na tua salvação. Olha que tremendo o que Davi está aqui declarando. Ele questionou, ele falou, ele lutou, ele clamou, mas agora ele olha para a história de Deus com o seu povo e com ele. E ele agora olha para esse Deus gracioso, esse Deus salvador, que a maior riqueza que ele recebeu, que a igreja recebe e que nós já recebemos, é justamente a graça de Deus, a salvação de Deus. Ele continua o mesmo. E Davi diz: quanto a mim, eu vou. Olha só. O que ele diz? Quanto a mim, eu confio. Queridos, Davi não estava
questionando Deus e duvidando de Deus. Nenhum momento Davi duvidou de quem Deus ele era. Nenhum momento ele duvidou que Deus era capaz de falar com ele. Nenhum momento ele duvidou que Deus poderia mudar a sua sorte. Ele declara dizendo: quanto a mim, confio na tua graça e eu vou me alegrar. O meu coração vai se alegrar na tua salvação. Salvação, graça. Não tem bênção maior do que essa. E muitas vezes nós ficamos olhando para as circunstâncias e achando que Deus não é capaz de resolver a circunstância. Se Ele fez o maior milagre, que foi nos salvar, que foi enviar seu Filho, o maior milagre foi justamente Cristo ter vindo até aqui para nos salvar, e hoje, pela graça dele, nós podemos louvá-lo, porque já fomos alcançados. E ele termina o salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É trazer a memória. É trazer a memória do que Deus já fez. Por isso que aqui ele está dizendo: eu cantarei, eu vou louvar, eu vou adorar. Veja, amados, o que esse salmo está nos ensinando? É justamente isso, que diante dos dilemas, diante dos problemas, nós jamais podemos deixar de adorar, de louvar, de confiar e de crer em Deus. Nós não podemos jamais deixar de acreditar que Deus tudo pode. Ele já fez o maior, que é fazer de você um cidadão do céu, que é fazer de você uma pessoa que foi alcançado pela graça salvadora. O restante é pequeno. O que nós precisamos agora, diante dessas verdades, é justamente fazer o que Davi fez. Os problemas estão acontecendo? Vão continuar? Vão parar agora? Não sei. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou louvar. Eu vou adorar. Eu vou cantar. E só canta quem passa pela experiência do versículo 5. Só louva a Deus quem passa pela experiência do versículo 5. Se não confiar na graça e na salvação de Cristo, não canta, não louva. O louvor, ele é expressão daquilo que está no coração. Quando eu estou com meu coração cheio da graça de Deus e entendendo que eu fui salvo, não por mérito, mas pela graça de Cristo, aí eu vou cantar, aí eu vou louvar. Aí vai sair dos meus lábios um novo cântico. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos dê essa graça de podermos entender a palavra de Deus e a cada dia vivermos para a glória dele. Não atribuiu culpa a Deus. Ele não culpou Deus. Davi também, nos seus questionamentos, ele terminou com louvor. Veja que ele não questiona Deus culpando Deus, mas ele questionou Deus porque ele queria mais de Deus. Ele agora traz à memória tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E é isso que nós devemos fazer. O que Deus já fez por você? O que Deus já fez pela sua vida? Saia daqui com isso na memória e vai enfrentar os problemas amanhã. Eu terei uma semana de desafios, mas é confiando na graça de Deus e jamais deixando de louvar a esse Deus. Porque o maior ele já fez, e foi fazer de mim um servo, fazer de você uma serva, fazer de você um cidadão do céu. Vamos orar?